Queridos irmãos e irmãs, nós já estamos vivendo o sexto domingo do tempo da Páscoa. É importante a gente recordar e, ao mesmo tempo, renovar a nossa fé na referência da Páscoa do Senhor. A Páscoa é o tempo que nós celebramos a presença viva de Jesus no nosso meio. A Páscoa é o tempo que nós somos convidados a retomar a nossa vida e novamente fazer a escolha por aquele que deve ser o Senhor da nossa vida. O Cristo vivo, o Cristo ressuscitado. Às vezes tem muitos irmãos desanimados, tem muitos irmãos usando uma expressão muito mundana, mas inadimplentes com Deus. Tem muitos irmãos afastados da comunidade, tem muitos irmãos desanimados, tem muitos irmãos que fogem da verdade da fé. Existem muitos que não vivem a proposta de Deus em suas vidas. E tem muitos que colocam desculpa para tudo. Quando se trata das coisas de Deus, não pode, não deu tempo, agora eu não vou, eu estou desanimado. Então o tempo pascal, queridos irmãos e irmãs, é o tempo para a gente retomar a nossa vida de fé, é o tempo de fortalecer a nossa fé. Por isso que no tempo da Páscoa nós fazemos memória daquilo que nós também vamos experimentar, e daqui a pouco eu vou falar sobre isso, quando se trata da ressurreição diante de Deus. De forma catequética, queridos irmãos e irmãs, nós temos algumas celebrações que virão a partir da semana que vem, que vai dando para nós um itinerário bem claro daquilo que é ser cristão e ser cristão católico. Semana que vem nós vamos celebrar a ascensão do Senhor. Nós sempre professamos isso na fé. Ele subiu e está à direita de Deus Pai. Ascensão. Na outra semana, vamos também celebrar um outro artigo de fé, que ele subiu, mas ele enviará o Espírito Santo, que vai ser o domingo de Pentecostes. Depois, nós vamos celebrar o fundamento da fé da igreja. A igreja fundamenta-se na fé. A liturgia da palavra desta terça-feira, na sexta semana da Páscoa, continua a tratar do tema da despedida de Jesus deste mundo. O Evangelho segundo João mostra Jesus que se dirige aos discípulos a fim de explicar-lhes o sentido de sua partida deste mundo. É preciso que eu vá, pois assim mandarei o Paráclito, o defensor, disse Jesus. Jesus dedica longas páginas do Evangelho para encorajar os discípulos, fazendo-os dar sentido àquele momento triste de sua partida. Assim como os discípulos, somos sempre avessos ao tema da despedida. É muito difícil ter de despedir de alguém que amamos. É difícil ver desmoronar todo o edifício ideológico, a salvação de um povo. É difícil de continuar uma obra cujo autor já não faz entre nós. A quem amar? Quem nos salvará? Quem continuará a nos ensinar, conduzindo-os no melhor caminho? A resposta é uma só: o Espírito Santo de Deus, o Paráclito. É Ele o nosso defensor, o enviado de Jesus para acompanhar a comunidade dos discípulos no início de sua difícil missão de anunciar. Exemplo dos discípulos, confiemo-nos no Espírito de Deus. Ele é nosso grande intercessor, inspirador diante do Pai. Como Maria no seu lar, que tinha sobre a sua sombra o Espírito Santo, também nós sejamos guiados pelo Espírito de Deus. Tem uma canção antiga que diz:
Espírito de Deus, toma conta de mim. orientações, Toma conta mesmo de dos mim. súditos judeus. Nós possamos Paulo e nesse dia Barnabé, pedir então, a luz do e nós Espírito também não Santo para devemos nos aceitar. orientar Às e nos vezes são conduzir impostas para no caminho nós, sempre da de verdade. pessoas que vivem um Assim determinado seja. tipo de Amém. espiritualidade, um determinado tipo de religiosidade, coloca nos nossos Ave olhos Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, a bendita fé sois em vós entre as Jesus, mulheres, e irmãos, bendito é o ela fruto do vosso ventre, essencialmente é Jesus. pura. Santa Maria, Às vezes Mãe de somos Deus, rogai nós por que nós, pecadores, colocamos agora e na hora peso de nossa nos morte. ombros dos irmãos que não Amém. deveria. Gente, com Estivemos, todo respeito, estaremos e às permaneceremos vezes a gente reunidos em nome inventa do Pai, demais do quando a Filho gente e do fala de Espírito religião. A Santo. religião Amém. proposta por Jesus é uma religião capaz de salvar. Às vezes são manias, às vezes são devocionismo, às vezes são posturas que a gente adquire pessoalmente e queremos impor na vida da igreja e da comunidade. Existem muitas coisas assim. Então eles foram para Jerusalém, se reuniram com os apóstolos, e lá eles chegaram à seguinte conclusão: que aqueles que se convertiam ao cristianismo, essa nova religião, não precisaria passar pelo costume dos judeus da circuncisão. Porém, deveriam respeitar algumas posturas, porque os judeus eles não comiam a carne dos animais sacrificados, não comiam sangue de animais sufocados. E eles pediam para que eles também não tivessem uniões ilegítimas. E eles obedeceram. Mas foram tirando, queridos irmãos e irmãs, para a gente entender o seguinte: existe aquilo que é essencial, que nós temos que viver na nossa fé, existe aquilo que é supérfluo. Supérfluo. Nós podemos até viver, mas não dependemos disso para sermos salvos. Basta crer em Jesus e ser batizado. A religião, ela não tem o direito de colocar peso nos ombros das pessoas. A religião existe para ajudar as pessoas a viverem. Uma religião que coloca peso nos ombros dos outros. Uma religião que começa a dificultar a caminhada de uma comunidade é tudo menos de Jesus. Não deve ser assim. E a gente deveria viver com caridade. Nós que estamos na igreja, nós que estamos aqui nessa igreja hoje, a gente que participa da igreja, tem muitos irmãos que não participam da nossa igreja. Pessoas que foram batizadas e pessoas que estão afastadas. O dia que essas pessoas resolverem, pela conversão, pela ação do Espírito Santo, voltar para o convívio da igreja, qual é a nossa atitude? De acolhimento. Não, a pessoa chega aqui, nossa, mas essa pessoa está vindo da igreja agora. Nossa, mas essa pessoa não é aquela pessoa que vivia aquela vida. Não é aquela pessoa que falava que nunca ia na igreja, que nunca ia voltar na igreja, que não gosta de falar, isso. Nós devemos acolher, porque um dia também nós fomos acolhidos. E outra postura, queridos irmãos e irmãs, muito bonita, a visão. Semana passada vocês lembram do Apocalipse, a visão da vida intradivina, a vida de Deus, ela trouxe como exemplo uma noiva, uma mulher enfeitada para o seu marido. Essa é a visão da vida em Deus. Hoje o Apocalipse traz qual a visão para nós? A cidade que vem do alto. Essa cidade, aí começaram a dizer assim, essa cidade, ela está aqui, ela tem 12 portas, 12 anjos, 12 tribos, 12 alicerces, o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Por que tanto 12? O 12 significa, na palavra de Deus, plenitude. E quando fala das 12 portas,
Aí nós vamos lembrar bem, né? Norte, sul, leste, oeste. Em cada direção vai ter 3 portas. Terá portas para que todos possam entrar na morada de Deus. As portas se abrirão para todos aqueles que querem. Aí eu vos pergunto, você, querido irmão e irmã, está entre aqueles que querem entrar na cidade de Deus, aonde se encontra o Cordeiro, aonde não tem sol, não tem lua, aonde não haverá mais tempo, porque nós estaremos diante do Cordeiro? Essas portas, elas estão abertas para todos nós. Quem é que fecha essas portas? Quem? Nós fechamos. Não é Deus. Deus ele construiu e abriu todas as portas. Se um dia, queridos irmãos e irmãs, eu não quero colocar atrição no coração de ninguém. Se um dia, quando a gente chegar lá na eternidade, se a gente chegar diante dessa porta e a porta estiver fechada, não foi Deus que fechou. Fui eu que nunca fiz esforço por abrir essa porta. Porque ela é destinada a todos. Não existe essa que o céu é destinado para um número de pessoas. Para todos aqueles que creem e são batizados, o céu é para todos eles. Por isso, queridos irmãos e irmãs, quando nós celebramos as pessoas da nossa família, da nossa vida, que fizeram a sua Páscoa, nós cristãos, nós professamos e acreditamos nessa verdade. A vida que a pessoa viveu, como que a pessoa viveu, é aquilo que ela vai receber de herança diante do Senhor. Então traz um certo alívio e um conforto no nosso coração. É claro que a gente sente a saudade, a tristeza, a presença da pessoa. Se pudéssemos, queridos irmãos e irmãs, trazer as pessoas que nós perdemos pelo nosso amor, nós traríamos. Mas quando alguém parte, ela faz a sua Páscoa e vai para junto de Deus. A gente às vezes pergunta assim: será porque Deus levou logo essa pessoa? Tinha tantas outras pessoas que podiam ir. Às vezes a gente coloca até nós mesmos. Poderia ser eu, ao invés de ser essa pessoa. Mas a pessoa que fez a sua Páscoa e foi para junto de Deus é aquela. O luto, digo para vocês, queridos irmãos e irmãs, o luto, ele tem que ser vivido. Ele tem que ser vivido. Tem que chorar. Tem que sentir saudade. Tem que sentir a ausência. Por quê? Porque a pessoa não está amada. Não foi qualquer um que foi tirado do meio da gente. A pessoa que de repente estava ali e de repente não está mais. Todos nós vamos viver isso. Mas o mais importante que eu digo para vocês é que essa pessoa ela deve ser oferecida a todos. E a nossa fé reza o seguinte: que nós vamos continuar vivendo. Nós vamos continuar vivendo a nossa vida. Para que no dia de Deus, nós não devemos desejar a morte. Para que no dia de Deus, nós também façamos a nossa Páscoa e vamos encontrar as pessoas que nós amamos. Vamos encontrar. E eu posso dizer para vocês: eu perdi meu papai, eu perdi minha mamãe, uma mulher santa, tanto quanto a Dona Maria. Eu acredito que está junto de Deus. E eu acredito que vocês têm lá junto de Deus alguém que intercede com vocês. Não tem mais dor, mais sofrimento, não tem nenhuma tribulação, porque está diante do Cordeiro. Olha o que diz a palavra aqui, e isso somos nós, tá? A palavra diz assim, ali está dizendo desse jeito: a cidade não precisa de sol, nem de lua, nem de pois a glória de Deus
é a sua luz e a sua lâmpada, é o Cordeiro. Então nós estamos vivendo a Páscoa. Jesus disse que nos deixou o seu mandamento para que nós guardássemos a sua palavra. Jesus disse que nos enviou o Espírito Santo. Ele vai nos ensinar a recordar tudo o que ele disse. Então, nesse sexto domingo do tempo da Páscoa, é o domingo da gente professar a nossa fé em Jesus vivo e ressuscitado. Jesus presente no nosso mundo. O Senhor a quem nós devemos servir. O Senhor a quem nós devemos obedecer. É esse Deus. Digo para vocês, queridos familiares e amigos, a igreja está com vocês. Os padres estão com vocês. Vocês não mesmo. Vocês estão com Deus e é Ele que vai dar força. É Ele que vai trazer essa igreja. É Ele que vai enxugar as lágrimas. É Ele que vai dar a vida. É Ele que vai dar a certeza da sua presença sobre Ele. Juntos professando. Creio em Deus Pai.